Ok. Bem, mas vocês veem que é um recorte muito específico também, né? A própria perspectiva dele, assim, é um recorte muito específico de começo do século XX, né? Nessa ideia da construção do feminino e assim por diante. Não é à toa que são poucas as escritoras também, né? Pelo menos aqui em Portugal a gente vai começar a até ver produção literária assim, com mais visibilidade, com mais relevância nos anos subsequentes, né? Então você pega esse Fernando Pessoa de 1910 até vai falecer em 1930. Então é um mundo dominado mesmo pelo universo masculino, né? Então aquela coisa dos encontros dos homens nos cafés, né, em Lisboa, tal. É uma outra referência. Eu aproveitei na nossa edição também e acrescentei mais alguns títulos. Inclusive, eu queria ler um curtinho que eu adicionei aqui, que eu gostei bastante dele para vocês, só para a gente abrir então essa nossa sessão assim, com um pouco mais de, sabe, de paixão, por assim dizer. Deixa eu só compartilhar aqui. Chrome Tab, L do D, Share. Tá? Vocês conseguem ver, né? Então, o texto foi. Vocês viram que a gente tem, às vezes, um mesmo título, mas um texto diferente também, né? Tanto no Conselho às Mal Casadas, quanto no Nossa Senhora do Silêncio. Eu acho que foi. Não, não foi esse, não. Qual que foi o textinho que eu coloquei aqui? Porque ele é muito bom. Esse aqui eu não sei se já tava. Acho que já tava também, vocês adicionaram. É o da Rosa, o prazer de nos elogiarmos. Poxa, acho que ele não entrou. Eu vou acrescentar ele agora. Só um minutinho e a gente já vê isso junto. Que foi este aqui. Ah, não entrou mesmo. Então eu adiciono ele agora. Onde estamos? Baile verde, adicionar. E aí eu volto para nossa tela. Ah, agora sim. Então vejam, a coroada de rosas, como as estátuas sem fissura de sexo. Os seios são beleza, mas a caverna inferior é só porcaria. Por a terem as mulheres, são um sexo sujo. Então, basicamente, a gente tem essas construções assim do Fernando Pessoa, de um Fernando Pessoa muito misógino, né? Muito antifeminino em várias instâncias. Só que se a gente for olhar esses textos, vocês conseguem ver que essa ideia que a gente vai ter de uma misoginia, né? De uma questão aí com o feminino no texto dele, não é assim, ele é misógino, mas ele é, dentro dessa misoginia, tem características muito peculiares. Não tem, vocês chegaram a perceber isso na leitura? O que vocês conseguiram, assim, diferente? Como ele é misógino? Como vocês percebem Fernando Pessoa misógino nos textos? Por exemplo, nesse texto que eu acabei de ler, e eu vou voltar para apresentar ele de novo. Eu acho que vou deixar Your Entire Screen, que é melhor. Então vamos lá no. Por exemplo, aqui, ó. A coroada de rosas, como as estátuas, sem fissura de sexo. Né? Então, o que ele está falando aqui é que não tem, né, o racho da vagina, basicamente. Os seios são beleza, mas a caverna inferior é só porcaria. Por a terem, as mulheres são um sexo sujo. Então, por exemplo, aqui, será que a gente pode pensar ele é misógino aqui. Vocês acham que ele, nesse caso, ele inferioriza a mulher? É uma inferiorização, mas ele, por exemplo, aqui ele não trata a mulher como, sei lá, a mulher tem que ficar no espaço da casa,
Por exemplo, não é esse tipo de imagem que ele tem, né, da mulher. É uma mulher o quê? Uma mulher objeto. Concordam? Não é uma construção de mulher objeto? De uma objetificação do corpo? Porque aqui fala só sobre o corpo feminino, não? Voltando, ó, como as estátuas. Vejam que ele já coloca a gente, é uma relação de comparação, ó. Mulher com estátua, né? E aí o quê? E do ponto de vista estético, né? Então, os seios são bonitos, mas o resto é sujo, né? Então, assim, é uma objetificação da mulher e tem uma questão desse corpo que ele vê, é um corpo sujo, né? É um corpo. Então, é uma representação do corpo sujo. Só que se a gente pegar, por exemplo, e for lá naquele texto, Nossa Senhora, ó, fui lá no começo, não é isso que eu quero. Se a gente for pegar, por exemplo, no Nossa Senhora do Silêncio, a minha vida é tão triste, né? Que mulher que é a mulher que aparece aqui? É a mesma mulher, do mesmo jeitinho que a gente viu no outro texto? Ó, então aqui ele vai falar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo caçar aqui. Ó, como não te sonhar, senhora das horas que passam, madona das águas estagnadas e das algas mortas, deusa tutelar dos desertos abertos e das paisagens negras de rochedos estéreis, livra-me da minha mocidade. Consoladora dos que não têm consolação, lágrimas dos que nunca choram. Então, e no final ele vai lá, né, faz toda essa construção, né, meio de prece, de reza, e vai, que pena eu ter de rezar como a uma mulher, e não te querer como a um homem, e não te poder erguer aos olhos do meu sonho como aurora ao contrário do sexo irreal dos anjos que nunca entraram no céu. Então, essa mulher, obviamente, ele já mostra que ele não tem interesse, né? Ó, que pena eu ter de rezar como uma mulher. É sempre uma relação de comparação. Mas essa mulher é uma mulher objeto também? O que vocês acham? É um outro tipo, né? É uma outra comparação. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz uma primeira leitura de todos os nossos textos e eu comecei a tentar fazer exatamente isso, buscar pistas dessa construção que a gente tem do Fernando Pessoa. E eu posso dizer que a gente tem três, na minha leitura, eu falando para vocês, aí vocês me falam o que vocês acham também da leitura de vocês. Então, a gente tem, por um lado, esse Fernando Pessoa, que ele é misógino e é um misógino que a gente vai ver, que vai falar, como eu tinha comentado. Deixa eu puxar aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho. Aqui. Tá vendo? O que eu fiz? Eu fui pegando texto por texto, lendo. Eu não cheguei a fazer anotações mesmo assim, grifar todos os textos. Eu só fui colocando essas categorias para a gente pensar, tá? Então, vocês podem ver aqui algumas categorias que eu coloquei por texto. Então, tem alguns textos que a gente vai ter essa coisa meio de fragilidade masculina. Eu não lembro, eu não sei quem que inseriu esse texto, mas tem essa coisa dele de sentir a falta da mãe, ou dele ser inseguro, ou dele se olhar e se achar feio, né? Então a gente tem às vezes essa referência dele se sentir muito inseguro, ou o texto é um Fernando Pessoa que fica nessa insegurança, né? E vai se interiorizar. Ou às vezes ele tem esse universo de insegurança e critica a mulher, já na sequência ele tem uma relação de comparação. Então, por exemplo, aqui eu vou abrir para vocês verem. Tá? Então, tá vendo, ó? Então, tenho frio demais, estou tão cansado no meu abandono. Vai buscar, ó vento, a minha mãe. Leva-me na noite para a casa que não conheci. Torna a dar-me, ó silêncio imenso, a minha ama e o meu berço e a minha canção com quem eu dormia. Né? Então tem uma coisa meio de uma infantilização, mesmo uma fragilidade, né, masculina, assim, colocada. Então, a gente tem muito desse jogo, né? E no caso aí a mulher também, ele é colocado no ápice, né? A mulher entra meio periférica, né? Todas as relações de maternidade que a gente viu, ou que entra para assessorar ele, ou que ele vai criticar,
como a gente viu aquele que ele fala que ele é sujo porque ele nasceu da vulva da mãe dele, por exemplo. A ideia de corpo sujo também, que a gente viu em alguns casos, né? Também tem a ver essa coisa da vulva, e tem alguns outros casos. Uma referência muito forte de catolicismo, não sei se vocês perceberam isso. Não necessariamente ele vai falar com todas as palavras, mas né, no próprio Nossa Senhora do Silêncio, ele tem essa coisa, né? Quase de uma prece, e a mulher, às vezes, quando ele tem esse discurso mais que vai ter uma pegada de religiosidade, tem uma idealização da mulher enquanto aquele corpo intocável, né? Aquela coisa, ela é etérea, ela é longe, e por isso que ela, é por isso que eu idealizo ela, né? Porque a gente se mantém longe, né? Os nossos corpos não se encostam, ela não é uma mulher de carne, por assim dizer. Né? Então, casamento também, que em alguns casos aparece, no próprio Conselho às Mãos Casadas, questão de traição, né? Dando essa coisa da mulher ser corrupta por natureza, a coisa do corpo estéril, que vai junto com a coisa do corpo sujo e do corpo casto, né? Então, é sempre uma relação para manter o longe do feminino. A objetificação que eu falei, né, que ele vai fazer essas comparações, né, ele vai para a estátua, ele vai, ou o jeito que ele fala, às vezes animaliza, né, ele fala, eu falo para as mulheres, elas não entendem, elas não têm capacidade para me entender. Então a gente tem essa, basicamente, uma construção que misógina, que é bem no sentido de inferiorizar, compara, inferioriza, reduz, subjetifica. Por outro lado, a gente tem uma mulher idealizada que entra nessa coisa do etéreo, do casto e assim por diante, né? Mas a gente também tem alguns textos que eu adicionei aqui, e alguém do grupo, eu não sei quem adicionou, que foi muito bom que esse aqui também. Eu acho, não lembro qual dos dois é, mas que a gente também tem alguns textos onde a gente tem uma performatividade de gênero. O que, que eu quero dizer com isso? Performatividade de gênero. Ele constrói uma representação de lugar de fala da mulher. Ele escreve como se fosse a mulher falando, né? Então, esse texto é bem marcado, né? Cadê? Não, não é este, é este. Então, aqui, por exemplo, isso aqui eu achei muito interessante, porque a gente estava conversando na sessão passada, exatamente, da gente pegar essas falas bem grosseiras, bem misóginas, e pelo próprio livro responder, né, fazer um contra-argumento, né? Então é interessante que esse tipo de coisa serve bastante, ó, agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se o não fizerem ali, né? Então, assim, eu vejo mesmo como um lugar de fala construído, bem interessante, uma resposta mesmo. Tem um outro texto dele, que tá nesse sentido que eu falei que é lugar de fala feminino. Deixa eu ver se é esse. Eu não anotei. Eu tinha este, eu sou curioso. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, também, ó. Então ele fala, no fundo, nada disso é estoico. É só nas palavras que há a nobreza do meu sofrimento. Queixo-me como uma criada doente. Ralo-me como uma dona de casa. A minha vida é inteiramente fútil e inteiramente triste, né? Então aqui é muito essa coisa mesmo desse outro lugar que a gente pode pensar de construção. E o outro que eu tinha pego, cadê? É esse, deixa eu ver que pedaço. É aqui nesse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Ele vem fazendo uma descrição de tudo que ele é, tal. É um texto assim que ele é bem negativo em relação a ele mesmo, né? Mas ele vem aqui num pedaço, ó. A mulher que sou quando me conheço.
O ópio dos crepúsculos régios e a maravilha deitadas às escuras, a mão que se desenrosca dos farrapos, né? Sabe? É interessante porque, claro, se a gente lê no contexto inteiro do texto e ele tá só depreciando, só se depreciando, dizendo que ele não é assim, bom o suficiente, e ele fala que é a mulher que sou quando me conheço, então é claro que é uma visão também de inferiorização do feminino. Mas se a gente fazer recortes, quando a gente for pensar nos pedaços que a gente vai interpretar, a gente pode exatamente pegar esses pequenos pedaços e fazer, dar um empoderamento aí e meio que subverter o próprio sentido, né? Porque eu acho que essa é a graça do texto ser fragmentário também. A gente não precisa ler um texto inteiro, né? Eu não acho que a gente tem que pegar esse texto enorme e ler, né? A gente pode pegar e cortar esses pedaços, fazer essa decupagem para ver o que interessa e dar força nesse sentido. E o que vocês acham? Ó, essa foi a minha leitura do que a gente tem na pasta. Do misógino, que é esse de objetificação, de inferiorização, do misógino que gosta que tem essa relação da coisa da mãe, do catolicismo, da coisa caça, né? A mulher boa é a mulher que, né, que é virgem e que ele também não vai encostar, tá dentro do papel, né, a ser representado. E aí esse lugar de fala, que é um lugar de fala que ele constrói e que a gente vai reforçar ainda pegando outros textos e dando mais voz, né? Mais voz, assim, um lugar de fala feminino. Não só uma representação de lugar de fala feminino. Faz sentido o que eu tô falando? Ou não? Faz, né? Só para vocês acharam outros contextos além desses que eu comentei? Ou vocês querem adicionar mais alguma coisa, até na edição, fazer alguma anotação nesse sentido? O que vocês acham? Não? Assim, sim ou não, gente? É que todo mundo fica só me escutando, eu não sei, às vezes eu fico na dúvida aí, porque se vocês devem estar com ideias na cabeça, não? Nenhuma ideia? Mesmo que seja para xingar, pode xingar. Pode xingar, falar, por que ele escreveu isso? Que absurdo. Nenhuma ideia? Nada, nada, nada? Bem, o que eu queria saber de vocês nesse sentido. Depois, sabe o que eu queria pedir? Eu queria pedir um favor, porque assim, eu não vi quem que adicionou cada um dos textos. Se vocês puderem depois indicar, e quando eu falo indicar, é direto aqui na edição mesmo. Inês, se você quiser depois pesquisar com calma e adicionar outros textos, fica à vontade, porque eu acho que a gente vai precisar de mais alguns recortes, com certeza. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que esse aqui, o texto, esse aqui, do Conselho das Mal Casadas. Eu tenho a impressão de que esse texto aqui foi a Eduarda que colocou, não tenho certeza. Porque foi quem perguntou da anotação no grupo do WhatsApp. Sim, foi ele. Então, deixa eu fechar esse aqui. Então, por exemplo, aqui você pode vir e cria uma categoria com o seu nome mesmo, sabe? Pode ser assim, ó, entra aqui, que daí depois eu sei também que quem adicionou e como a gente vai trabalhando, porque por que eu peço para fazer isso também? Porque no final a gente tem que pensar em como a gente vai estruturar a performance e como a gente vai construir esses nossos personagens, né? Como a gente vai personificar o texto. E se a gente tem que pensar em personificar, eu acho que as escolhas pessoais também é uma coisa que serve meio como combustível também, né, pra gente. Então vamos dizer que a Eduarda pegou esse texto, talvez a gente possa pegar um recortezinho desse aqui, ou ela vai ser a principal que vai trabalhar a partir desse texto e vice-versa, tá? Claro que eu acho que assim, dependendo de como a gente organizar o roteiro, a gente vai acabar quebrando isso em outras coisas. Falado isso, eu comecei assim também pensar a respeito do que a gente tinha conversado na última sessão,
Porque a gente falou muita coisa, eu falei sobre essa parte não ficou para Inês, mas a gente discutiu do que o próprio livro ele é aberto, não só pela questão de ser um livro inacabado, mas pelas diferentes edições e pelos heterônimos e por serem fragmentos, são várias variáveis, né, que constroem um livro do Desassossego. E pensando que a gente vai trabalhar a partir dessa uma relação dialogada do livro fazendo um contraponto a essa característica antifêmea do Fernando Pessoa, eu pensei que talvez uma variável que talvez não seja muito interessante para a gente usar é o do heterônimo. Por quê? Porque eu acho que aqui a gente vai acabar construindo nos nossos personagens novos heterônimos em resposta. Heterônimo não necessariamente de descrever novos textos, mas é um personagem que vai nascer, são personagens assim bem femininos, né, na leitura. Então eu pensei que a gente poderia trabalhar a partir de duas vertentes de personagem. Ver o que vocês acham. Aquela que eu tinha comentado na última sessão, que seria... A gente tem que ter a leitura do misógino, né? Então tem que ter a gente vai ter que achar uma vilã aqui, ou a gente pode dividir essa tarefa de fazer a performance do próprio, essa coisa autoral, né, do Fernando Pessoa ali falando, ou melhor, ou do livro, né, dessa representação do livro que a gente vai construir, falando, mulheres são sexo sujo, né? E essa construção que a gente tinha comentado de ser uma construção mais caricata, né? Então a gente vai ter uma oposição de um personagem masculino, né, dentro do livro, para um personagem feminino. Desse masculino, que poderia ser talvez uma atriz principal para até ficar mais forte, e depois para o feminino a gente coloca as 4, inclusive a que vai fazer o Fernando Pessoa, para ser uma voz, sabe, uma voz que se junta, tá vendo? Um feminino que nasce de 4 ali e faz um coro em resposta para esse personagem que eu chamei. Como é que eu pus aqui? Eu tinha colocado como esse sujeito autor caricato. Eu pus sujeito autor caricato, né? Porque é uma leitura mais caricatural, é aquela coisa do que eu tinha que pensar, pode trazer essa coisa do misógino, a coisa da fragilidade masculina que eu comentei, né? Que é aquela coisa que qualquer resposta que ele não consiga entender, ele vai, eu tô tão triste, eu não sei como lidar com essa situação, tal. A própria questão da dificuldade da inteligência emocional, que tá muito no livro, né? Do que vocês leram, no que a gente viu, tem essa coisa do ensimesmamento dele, né? Ele tem uma dificuldade de estar ali nas relações, que eu falo não necessariamente afetivas, mas em qualquer tipo de relação, né? Ele é muito centrado nele mesmo. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Então, talvez alguém, ou se vocês quiserem mais de uma pessoa fazer, vocês me falam também. É só uma sugestão. Tudo que eu falo aqui são sugestões. Eu só tô fazendo o carro andar para também inspirar vocês para falar, não, Cília, não gosto. Não, vamos fazer isso. Não, a gente pode... Aqui tá tudo aberto, gente. Então, por exemplo, esse misógino, a gente vai pensar esse personagem caricatural. Como que a gente vai fazer uma representação de misógino? Como que ele vai falar? Como ele vai se apresentar? Ele vai ser rude? O tom de voz que a gente vai colocar, ele vai chegar aquela coisa mais, sabe? Primeiro eu grito e depois assusto e a gente Ou ele vai ser aquela coisa meio do mansplaining, sabe? Meio pedante, que vai chegar assim, tipo, eu que escrevi esse livro, eu sei das coisas. Então, como que a gente vai construir esse tipo de... Como a gente vai materializar ele na nossa leitura encenada? Porque a gente pode só ler, a gente pode colocar isso de uma forma bem característica, né, na fala, né? Ou essa coisa meio tímida, estranha do próprio Fernando Pessoa, né? Eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês de coisas, até para vocês também não ficar só a minha fala perdida no espaço. A outra ideia de construção de personagem, que ser esse personagem mais feminino que eu tinha comentado, seria esse sujeito personagem feminino. Esse sujeito
personagem feminino, ele também pode ser múltiplo. E eu acho que ele deve ser múltiplo, porque ele é um feminino que ele vai vir, que ele pode ser, por exemplo, o próprio feminino casto que vem e vai dar uma resposta, o feminino corpo, carne, né? Que o próprio Fernando Pessoa fala, também vindo uma resposta, uma mulher mais exuberante. Ah, a própria questão do. Ou a própria mulher escritora, a própria mulher. A questão do feminino da escrita que tá ali, né? Alguns pontos que eu anotei que seriam interessantes da gente pensar em como que isso poderia se materializar enquanto vozes femininas é uma voz feminina que tem agência, que é aquele pedacinho do texto que eu falei de agir, né? Então, se nesse livro, ou nessa sociedade, ou nessa estrutura, eu não tenho o meu direito, ou eu não tenho voz, eu vou construir minha voz. Então, eu tô vindo aqui e vou te responder, sabe? Ou eu tenho que agir para mostrar que as coisas não são assim. Então, essa voz que vai ter que crescer e, de certa forma, tentar se impor para que a outra voz reduza. A própria questão da inquietude também, que eu acho que tem a ver com tá lidando com esses textos, né? Essa coisa do desconforto, né? De ter que ser um corpo estranho, né? Na obra, né? Eu sou entendida como corpo estranho e vou nascer desse corpo estranho e mostrar que eu posso ter o meu espaço. Uma questão de ocupação criativa que eu acho interessante também. Se a gente vai materializar e fazer todas essas mulheres saírem do livro e conquistarem o espaço delas, né? Em resposta a Fernando Pessoa. Então, como que a gente vai fazer isso? Né? Então, é uma ocupação criativa que eu falo de que mulher também não é só essa mulher de corpo e casta, ela é uma mulher que se abre em intelecto, que se abre no próprio processo criativo, uma mulher sensível, sensível não necessariamente só emocional, mas sensível do ponto de vista da poesis mesmo, que o Fernando Pessoa é tão, né, feliz de falar. Né? E principalmente essa mulher que nasce, que é uma mulher independente, né? Eu acho que isso é importante também. Ela vem do livro, mas ela ganha corpo, tipo, tchau, né? Aí a gente tá aqui nessa resposta. Essas foram algumas ideias que eu tive. Eu vou botar tudo no papel bonitinho também para vocês. O que vocês acham? Então, da gente fazer um sujeito caricato, falando como nós somos em 4, vocês são em 4, alguém que queira talvez pegar o desafio de ser de tentar construir esse masculino, tá? E também, e aí as outras 3, e também eu acho que também tem que ter direito quem for fazer o papel do Fernando Pessoa, de também ter a voz feminina, e as outras 3 pegarem, a gente fazer interpretações diferentes de feminino aí, que vão nascer desses recortes de texto. Vocês acham que funciona ou não? Gostam? Ou vocês querem dividir o papel do Fernando Pessoa? Mais de uma pessoa faz Fernando Pessoa? Que também não precisa ser Fernando Pessoa, é mais uma materialização do discurso misógino. Não precisa nem fazer com a carinha dele em si. O que vocês acham? Bem, mas uma pergunta. É como, ou seja, a pessoa que faz do Fernando Pessoa pega o texto dele e faz modificação ou só o texto tem que buscar o texto e depois uma resposta? Isso é uma ótima pergunta, Eduarda. Então, eu vou te responder também falando com o que eu tinha pensado assim num primeiro momento, né? Independente do que a gente for fazer, eu acho que assim, eu não poderia cobrar de vocês, assim, eu acho que a gente já é um desafio tudo isso que a gente tá fazendo à distância e da forma como a gente tá fazendo. E eu acho que assim, eu não deveria cobrar, além do que a gente vai montar, uma releitura dos textos, uma releitura assim, modificar o próprio texto do Fernando Pessoa. Por quê? Porque vocês ainda já vão ter toda a batalha de ensaiar em português, né? Fazer todo esse processo. Então eu entendo que ele tá mais para uma leitura encenada. O que a gente vai fazer? A gente vai recortar, a gente vai montar um roteiro. Então, esse roteiro vai, sei lá, vamos dizer que a gente entra no início, assim, com o Fernando Pessoa mesmo, ele entra, né? Porque ele é o dono da coisa, né? Então, o personagem masculino entra. Então, ele entra e começa a declamar um texto famoso dele, que seja. Tá? Então, assim, e vai falando, e vai, fala.
E aí, de repente, pode vir uma outra voz que vem com. A gente vai conectar esse texto, o jeito que vai terminar o fragmento declamado pelo Fernando Pessoa, que deve ter algum conteúdo para puxar aqui, né? E aí vem a outra voz feminina com um trechinho específico respondendo. Então, a minha ideia é que seja uma leitura encenada, tá? Mas se possível, se a gente conseguir, sem estar com o texto aqui na mão, tá? Mais uma leitura mesmo assim, a gente frente câmera aqui, com texto decorado, assim, bem ensaiado. A gente grava os pedaços, vai testando, testando, testando. Mas a gente vai pegar, realmente, esse pedacinho do texto vem primeiro, depois vai ser esse pedacinho. Esse pedacinho vem, é a Eduarda que vai ler. Em resposta a esse, a gente vai ler esse pedacinho aqui, que vai ser a Inês. Então, aqui, Fernando Pessoa vai ter que responder de novo, porque ele não vai ficar quieto, porque a Inês falou, né? Então, a ideia é realmente a gente fazer, recortar os pedacinhos do texto, colocar como se fosse uma narrativa começo, meio e fim, para construir. Porque acho que fica mais fácil também. O que vocês acham? Quer dizer, não mais fácil, mas acho que talvez um pouco mais prático. E aí eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu fiz eu comecei a esboçar uma ideia aqui para a gente organizar isso. Só dos tópicos que a gente pode depois ir recortando e jogando. Esse fragmento primeiro, esse fragmento depois, esse pedaço aqui. Mas quando eu falo desse tipo de leitura encenada, eu vou lá no nosso Google Drive, que tá o... Cadê? Ah, tá aqui. Eu atualizei esse aqui, eu preciso atualizar as datas. Vocês não estão no... Peraí. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, por exemplo, naquele roteiro inicial que eu mandei, roteiro das sessões, eu mandei milhões de links e eu ainda vou botar mais links. Mas eu queria mostrar duas coisas para vocês. Primeiro eu vou... Quer dizer, duas não, mais até. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui já com vocês. Peraí. Ó, esse primeiro que eu vou mostrar, ele foi uma peça teatral bem famosa aqui em Portugal. Ela voltou agora nos 100 anos do Teatros aqui principal do Porto em comemoração. E ela é basicamente o que essa peça? Essa peça, os heterônimos do Fernando Pessoa são personagens, então você tem todos e um pouco mais, vários heterônimos em cena. E o elenco faz? Eles leem, eles têm a representação. Então vai lá, Álvaro de Campos, ele vai ler trechinhos, ele vai declamar uma leitura praticamente encenada dentro de cada heterônimo. E inclusive é engraçado, porque tem um heterônimo feminino. E que é uma coitada, porque ela não é manca, ela é corcundinha, ela tem uma corcunda, ela fica na janela vendo todo mundo passar, ela é apaixonada pelo serralheiro. Então ela escreve uma carta para ele dizendo que ela é feia, horrorosa, mas que ela ama. Que ela o ama e como ele nunca vai corresponder pra ela escreve a carta. Então, assim, é o único heterônimo que aparece nessa peça que é feminino. Eu até passo por ela para vocês verem. A pobre da corcundinha. Então, eu vou pegar aqui alguns pedaços. Não vai dar pra gente assistir todo, né? Porque é 1h38, mas assim, eu acho que vocês podem depois, com calma. Aqui, ó, esse é o Álvaro de Campos, deixa eu mostrar. Eu acho que eu vou ter que só compartilhar de novo, sem o som, senão vai fazer eco. Tenho certeza que vai fazer eco. Peraí. Só um minutinho. É este. E aqui a gente vem sem o som. Veja se vocês conseguem escutar bem, tá? Vou até pôr um pouco mais alto. Então, veja, isso foi gravado direto no teatro.
Mas quem repara na lua, se não para achar bela a luz que ela espalha, e não bem ela? Mas quem repara na terra, que é o que pisa, chama terra aos campos, às árvores, aos montes, por uma diminuição instintiva? Porque o mar também é terra. Bem, vá, que tudo isso seja símbolos. Mas que símbolo é não o sol, não a lua, não a terra? Mas neste poente precoce e azulando-se menos, o sol entre farrapos findos de nuvens, enquanto a lua é já vista mística no outro lado, e o que fica da luz do dia doira a cabeça da costureira que para vagamente à esquina onde se demorava outrora, mora perto, com o namorado que a deixou. Símbolos. Não quero símbolos. Queria só, pobre figura de magreza e desamparo, que o namorado voltasse para a costureira. Ó, essa agora que entra, vocês verem, ele termina o fragmento e entra o heterônimo feminino que eu falei, que é a corcundinha. Senhor António, o senhor nunca há de ver esta carta, nem eu hei de ver segunda vez porque estou tuberculosa. Mas eu quero escrever-lhe, ainda que o senhor não saiba, porque se não escrevo abafo. O senhor não sabe quem eu sou, isto é, sabe, mas não sabe a valer. Tem-me visto à janela quando o senhor passa para a oficina e eu olho para si porque o espero a chegar e sei a hora a que o senhor chega. Deve sempre ter pensado sem importância na corcunda do primeiro andar da Casa Amarela, mas eu não penso senão em si. Se é que o senhor tem uma amante que é aquela rapariga loura, alta e bonita, eu tenho inveja dela. Mas não tenho ciúmes de si, porque não tenho direito a ter nada, nem mesmo ciúmes. Eu gosto de si porque gosto de si. Tenho pena de não ser outra mulher com outro corpo e outro feitio e poder ir à rua e falar consigo, ainda que o senhor me não desse razão de nada, mas eu estimava conhecê-lo de falar. O senhor é tudo quanto me tem valido na minha doença e eu estou-lhe agradecida sem que o senhor o saiba. Eu nunca poderia ter ninguém que gostasse de mim, como se gosta das pessoas que têm o corpo de que se pode gostar, mas eu tenho o direito de gostar sem que gostem de mim e também tenho o direito de jurar que não se nega a ninguém. Eu gostava de morrer depois de lhe falar a primeira vez, mas nunca terei coragem nem maneiras de lhe falar. Gostava que o senhor soubesse que eu gostava muito de si, mas tenho medo que se o senhor soubesse não se importasse nada. E eu tenho pena já de saber que isso é absolutamente certo antes de saber qualquer coisa que eu mesmo não vou procurar saber. Desculpa. Sou corcunda desde a nascença e sempre riram de mim. Dizem que todas as corcundas são más, mas eu nunca quis mal a ninguém. Além disso, sou doente e nunca tive alma por causa da doença para ter grandes raivas. Tenho 19 anos e nunca sei para que é que cheguei a ter tanta idade e doente e sem ninguém que tivesse pena de mim, a não ser por eu ser corcunda. O que é o menos porque é a alma que me dói e não o corpo, pois a corcunda não faz dor. Eu até gostava de saber como é a sua vida com a sua amiga, porque como é uma vida que eu nunca posso ter, e agora menos que nem vida tenho, gostava de saber tudo. Desculpe escrever-lhe tanto sem o conhecer, mas o senhor não vai ler isto e mesmo que lesse nem sabia que era consigo e não ligava importância em qualquer caso. Mas gostaria que pensasse que é triste ser marreca e viver sempre só à janela e ter mãe e irmãs que gostam da gente, mas sem ninguém que goste de nós, porque tudo isso é natural e é a família. E o que faltava é que nem isso houvesse para uma boneca com os ossos às avessas como eu sou, como eu já ouvi dizer. Eu vou parar aqui até para mostrar outras coisas. Mas vejam como assim, a gente fica até com dó, né, coitada da corcundinha, mas é todo um trabalho de performance e a própria entonação, principalmente entonação de voz. Você vê, ela quase tem uma falta assim de ar ao ler a própria carta, né, pro senhor Antônio. E aqui a gente vai tendo, tá vendo, cada um dos atores. Eles trabalharam, deixa eu ver se eu acho algum com close. O que mais fala sempre é o Álvaro de Campos. Eu, mais exato que a vida. Na estrada de Sintra, perto da meia-noite, ao luar, ao volante. Na estrada de Sintra, que cansaço da própria imaginação.
na estrada de Sintra, cada vez mais perto de Sintra. Na estrada de Sintra, cada vez menos perto de mim. Eu queria mostrar também, ainda falando dessa construção, aqui a gente tem. Cadê? Se vocês quiserem até pegar mais referências dessa questão da própria desse tipo de leitura assim mais encenada, é o texto na íntegra do Fernando Pessoa. A única diferença são mesmo os recortes do de não fazer a leitura na íntegra, né? Na íntegra que eu falo o texto inteiro, né? Então, aqui é um outro exemplo. Deixa eu colocar aqui para contact. O mostrengo que está no fim do mar. Na noite de breu ergueu-se a voar. Tá dando. O som tá refletido, não tá? Deixa eu. History. Se a voar. Só um minutinho. Mostrengo. A roda da nau voou 3 vezes. Voou 3 vezes a chiar e disse: Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo: É o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse. Escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: El rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu. 3 vezes ao leme as repreendeu. E disse no fim de tremer 3 vezes: Aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda à vontade que me ata ao leme de El Rei Dom João II. Eu ainda vou mostrar mais um aqui para vocês. Que é... Cadê? Que é um curta-metragem do Eugene Green, que eu acho que é interessante também, só. Esse aqui fecha. Esse entra. Então vejam aqui, é um recorte específico de um diálogo. Essa história, na verdade, é baseada em fatos verídicos. Sabem que o Fernando Pessoa ele foi contratado para fazer uma publicidade de quando a Coca-Cola foi para Portugal, né? Então, ele foi quem criou a tagline para Coca-Cola em Portugal, lá em 1930, que é: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Foi a chamada na época. Então, esse curta-metragem fala, assim, é comédia, ele é engraçado, tal, ele tem todo, se vocês puderem assistir depois com calma também. Mas ele é o processo dele de escrita, né? Quando ele é contratado. Então, vejam que jogo interessante aqui dele. Tem um patrão, né? Que é o patrão Vasquez dele. Mas principalmente aqui, ó, quando ele conversa. Deixa eu ver se eu. Esse pedaço que eu quero. Ele, Fernando Pessoa, conversa com o próprio heterônimo. Pensava que estava na Escócia, Álvaro. E estava. Em breve estarei lá de novo. Mas esta noite sentia que precisava de mim. Não sei se essa intuição era justa. O que faz?
se não está a tentar escrever um poema. Encontrei finalmente uma atividade lucrativa. Vou fazer fortuna. Muito me admiraria. E porquê? Nenhum dos seus negócios jamais teve sucesso. Há sempre uma primeira vez. Qual é o seu projeto? Vou conceber um anúncio publicitário. E por que é que eu não haveria de ter sucesso? O sucesso não faz parte do seu destino. Aconselho-me então a desistir. Pelo contrário, é absolutamente necessário ir até ao fim. Nunca teve receio de se contradizer. Sabe-o melhor do que eu. Quando o encoberto regressa, ele nunca é reconhecido. Mas das suas derrotas nasce a luz de Portugal. Descobri. O quê? O anúncio. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Este achado é obra sua. Espero então que ele seja reconhecido como tal. Evidentemente. Eu tinha totalmente razão. Em relação a quê? É graças a si que Portugal será salvo. Bem. Então, aqui no caso, obviamente, não é a leitura dos fragmentos em si, mas desses dois últimos vídeos, o que eu queria mostrar para vocês também, porque a gente tinha falado lá atrás da questão de gravar e de enquadramento, né, da performance. E como a gente tem que pensar em transformar isso em algo, né, em registrar como que a gente vai fazer a gravação. Vejam que os dois últimos vídeos, o penúltimo, trabalha muito a questão de luz, né, e sombra, e com posicionamentos diferentes do próprio, dos atores, né, e algumas vezes bem frontais, outros pegando enquadramentos diferentes, com closes diferentes. E aqui no caso, nesse último, é mais pra gente pensar no próprio tete a tete, né, se a gente vai trabalhar de uma forma dialogada entre personagens, então como que a gente pode fazer isso? A gente vai colocar todo mundo em cena? Ou a gente, pensando também em toda a questão que eu tinha comentado do distanciamento e tal, ou a gente pode pegar e fazer o recorte, falas, esse diálogo em recorte, fala, né? Fala, recorte, ou colocar duas pessoas, uma na frente da outra. Então, esse tipo de coisa a gente também tem que ir pensando no momento que a gente for escolher os pedacinhos que a gente for recortar. Então, a gente vai dar só enquadramento centralizado, a gente vai pensar em modificar a forma como esse corpo está na tela, né? A gente vai colocar duas pessoas juntas ou não. Como que a gente vai reforçar a própria leitura encenada a partir dessa proposição. E assim, todos esses são vídeos profissionais. A gente vai fazer algo bom, mas também não espero que vocês não sintam que assim vocês têm uma obrigação de fazer um negócio extremamente profissional nesse sentido. Eu acho que é mais para a gente se inspirar mesmo e ter referência de como trabalhar. Eu queria também, só para a gente fechar e aí a gente volta para o roteiro, eu queria mostrar mais duas coisas para vocês. Como vocês viram, a maioria da representação que a gente tem da obra de Fernando Pessoa, ela é o quê? É masculina, né? Eles são homens, na voz de homens, uma representação masculina, porque é um texto que em si incide nesse universo masculino, né? Nessa representação. Só que eu procurei para ver se achava alguma coisa feminina que não fosse a Corcundinha, né? Coitada dela. Mas não. Então, o que eu peguei? Eu peguei outras referências. Eu queria mostrar primeiro uma
que assim, não é o que eu mais gosto, eu acho que isso é importante falar. Acho que a gente pode fazer bem melhor. Bem melhor. Mas isso, lembra que eu comentei na última sessão que a gente tem esse pessoal de Brasília que vai fazer um vídeo sobre o livro do Sossego? Ano passado, eles fizeram uma leitura encenada, assim, montada de uma forma mais orgânica, baseado na Molly Bloom, do James Joyce. Aqui. Mas aqui dá pra gente ver também, vocês podem assistir com calma depois, Cadê o som? Aqui. Então aqui são várias mulheres, são várias mulheres fazendo leitura, são trechos diferentes aí da referência da Molly Bloom, e elas se propuseram fazer isso. Não foi um trabalho coeso, que nem a gente está fazendo aqui. Passaram textos para cada uma das pessoas que participaram e elas fizeram meio independente, tá? Ovos desde o Hotel St. Arms, quando fingir estar acamado com uma voz doente bancando Sua Alteza, para se fazer interessante para aquela velha caduca da senhora Riordan, em que ele pensava que mandava e desmandava, e ela nunca nos deixou nenhuma pataca. Tudo para missas, para si própria e a sua alma, a maior mão de vaca que já existiu. Estava, na verdade, com medo de gastar com o seu espírito metilatado a me contar todas as suas enfermidades, sempre a mesma coisa, sempre a mesma velha ladainha sobre política e terremotos e o fim do mundo. Vamos nos divertir um bocado primeiro, Deus. Acuda o mundo. Se todas as mulheres fossem do tipo dela, a censurar roupas de banho e os decotes profundos. É claro que ninguém queria que ela os usasse. Suponho que ela era piedosa, porque nenhum homem ia olhar para ela 2 vezes. Eu espero nunca ser como ela. É um milagre que ela não tenha quisto que cobríssemos nossas caras. Mas era uma mulher bem apanhada, certamente. E a sua tagarelagem sobre o senhor Riordan isso, o senhor Riordan aquilo. Eu suponho que ele ficou contente ao se ver livre dela. E o cão dela? A cafungar as minhas penugens. E sempre a se esgueirar para se meter por baixo das minhas anáguas. Especialmente naquela época. Ainda assim, eu gosto disso nele. Gentil com as velhas, como aquela. E os criados. E os mendigos. Também ele não é orgulhoso assim do nada. Mas nem sempre, se alguma vez ele apanhar alguma coisa realmente séria que lhe diga a respeito, é muito melhor para eles irem a um hospital onde tudo é limpo. Mas eu suponho que eu teria de amassar com ele por 1 mês. Sim. E depois teríamos uma enfermeira do hospital, com o próximo lance a entrar em cena, que o faria permanecer lá até que eles o pusessem para fora. Ou uma freira, talvez, como a da foto, cabeluda que ele tem. Ela é tão freira como eu. Sim. Porque eles são tão fracos e ranhetas quando estão doentes. Querem uma mulher para ficar bons. E se o nariz deles se enche de sangue, pensarias que fosse trágico. E aquela cara de moribundo saindo do Circular Sul quando torceu o pé na festa do couro da Montanha do Pão de Açúcar no dia em que eu usava aquele vestido. A senhora Stack levando-lhe flores, as piores e mais acabadas que ela conseguiu encontrar no fundo do cesto, fazendo o que fosse para meter no quarto de um homem com a sua voz de velha solteirona, tentando imaginar que ele estava a morrer por causa dela. Para nunca mais voltar a ver teu rosto. Embora ele parecesse mais com um homem, com sua barba um pouco crescida, na cama. Papai era igual. Além disso, eu odeio pôr ataduras e dar remédios. Quando ele cortou o dedão do pé com a navalha, parando os calos com medo de ter a sangueira envenenada. Mas caso fosse eu a ficar doente, então veríamos qual era a atenção. Só que é claro, a mulher esconde-o, para não dar todo o trabalho que eles dão. Eu vou passar um pouquinho mais pra frente para vocês verem outras.
delas fingindo escondê-la com a mão. Uhum. São assim tão belas, é claro, comparadas com a aparência de um homem. Com seus 2 sacos cheios e outra coisa pendendo dele, ou então espetada pra ti como um cabide de chapéu. Não admira que eles os escondam com uma folha de repolho. Claro. A mulher é beleza. Claro, isso é reconhecido. Quando ele disse que eu podia posar para um quadro nua para algum sujeito rico no Hollis Street. Quando ele perdeu o emprego no Rally e eu vendia as roupas e arranhava o piano no Coffee Palace. Será que eu era como aquele banho da ninfa? Com seus cabelos soltos. Sim, só que ela é mais nova, ou eu sou um pouco como aquela puta imunda daquela foto espanhola que ele tem. As ninfas costumavam elas andar por aí, assim. Eu não conseguia pensar. Ó, é uma outra proposta aqui também. Não há mais nada a fazer. Está tudo ótimo para eles, mas quanto a ser mulher, tão logo envelhecemos, eles jogam a gente no fundo de uma lata de lixo. Como ele tinha uma fotografia recortada de algum jornal de folhas. Aqui acho que a gente tem um outro melhor. Em 2 metades, olha, só acontece. Não importa o que digam. A língua dela é um pouco comprida demais para o meu gosto. E a sua blusa está decotada demais. Ela me diz, o sujo falando do mal lavado. E eu tive que dizer para não esticar as pernas para cima daquela maneira, em exibição no parapeito da janela, diante de todo mundo que passava. Eles todos olham para ela como para mim, quando eu tinha a idade dela. É. Claro que qualquer trapo velho te cai bem. Então, toda cheia de não me toques, também à sua própria maneira, no único caminho do Theatre Royal. Tira o teu pé daí. Eu odeio pessoas que ficam me tocando. Morre de medo que eu amarrote a saia dela com os plissados. Acho que sim. E por último, só para vocês verem, para não ficar uma referência só Brasil, né? Desse vídeo aí que foi lá que eles fizeram do Theatre Royal. E vão fazer do livro do Desassossego esse ano. Ah, peraí. Não é este. É este. Tenho uma coisa bem excitante para lhe contar. Foi muito divertido. Jogamos baccarat e um marquês italiano jovem e gentil se entusiasmou bastante comigo. Mas como é que os homens jovens podem ser tão bobos? Certa noite, nas mesas de jogo, eu o vi. Ele estava me olhando. Ele estava de pé, parado, do outro lado da sala. E os olhos dele direto nos meus. Eu soube. Pela primeira vez na vida, eu soube. Não, ele não era jovem. Tinha os cabelos grisalhos. Na verdade, ele era bastante parecido com você. Mas ninguém sabia quem ele era. Seria um príncipe exilado ou um mercenário. Mas havia uma sensação pagã incendiando dentro de mim. No dia seguinte, na praia, uma praia linda. A areia estava quente.
eu o vi de novo. E os olhos dele me queimavam. E eu estava indefesa. Ele nem precisou dizer nada. E eu sabia. Eu sabia que de algum modo... Sabe, eu nunca gostei de homens mais novos. E eu sabia que ele tinha despertado em mim algo que nenhum homem mais jovem alguma vez despertou. Ele era tão sábio. Me ensinou tanta coisa com as mãos dele. Aos olhos dele eu me sentia tão bonita. Enfim. Então, tem mais vídeos lá de referência para vocês, com mais coisas pra gente pensar, não só performance, mas também enquadramento, como eu falei, produção e assim por diante. Essa nossa última hora eu quero aproveitar pra gente já pegar os textos agora na prática, a gente vai ler e começar a fazer os recortes. O que vocês acham? E a gente já começa a organizar esse roteiro para tentar, no próximo encontro, como a gente vai ter mais tempo, a gente foi sexta e agora foi segunda, foi tudo meio rapidinho, a gente já tá com o roteiro mais ou menos finalizado, começar a fazer as partes práticas mesmo de produção, para daí no próximo, sem ser no próximo, no outro, começar a ensaiar assim a full. O que eu queria falar também, eu fiz um convite para algumas mulheres participarem da nossa sessão de ensaio, algo que tenham uma experiência também com declamação, com leitura, uma colega que é brasileira, outra que é portuguesa, até para ajudar vocês também a pegar um pouco mais da questão. Os vídeos estão aí para ajudar, mas para a gente fazer também um tete-a-tete, sabe? Junto. Como elas têm uma certa experiência também com esse tipo de leitura, acho que também funcionaria bem aqui pra gente destravar qualquer coisa, né? Nesse sentido, contando já com o nosso roteiro mais ou menos organizado, né? Então, eu vou passar depois, quando a gente fechar, tiver roteiro bonitinho, os textos mais ou menos recortados, eu vou passar para elas e falar, ó, estamos trabalhando com esses textos, as leituras vão ser assim, assado. Será que vocês não querem fazer um pedacinho das leituras e a gente faz junto aqui? Então, essa é a ideia também do trabalho com essas colegas. Acho que funciona. O que vocês acham? É bom também, né? Tá. Bem, falando isso, eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Cadê? Um link aqui de um arquivo do Google Docs. E eu vou jogar direto aqui no nosso chat. E aí vocês podem entrar nele também, a gente pode acessar juntos. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão que vocês queiram colocar, ou se vocês não concordarem com esses caminhos, também vocês me falam. Eu falo porque aqui eu tô realmente como uma guia de trabalho de vocês, mas a performance é toda de vocês, né? Os nomes que vão aparecer lá bonito, assim, bem grande, em letras garrafais, sim, é o nome de vocês, né? Então, assim, eu tô aqui mais como uma guia mesmo de trabalhos do que necessariamente como performer. Né? Então, qual que foi a minha ideia? Vejam que eu escrevi aqui, ó, roteiro performance. Uma coisa que a gente precisa definir... Deixa eu compartilhar essa tela aqui também, que daí fica mais fácil. Vocês sabem que essa vida de dar as aulas, assim, ministrar online, a gente demanda muito mais tempo, né? Porque é um processo de lidar com fatores externos, como gatos, por exemplo, né? Vai, Marcel, desce. Desce. Desculpa. Fatores externos como esse e também essa coisa de ficar pulando, né, de uma coisa para outra. Então, aqui, roteiro performance. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter vai ser um título bem marcante. Tá?
A minha sugestão é que esse título venha de algum. Que a gente consiga estabelecer ele a partir de um. Cadê o comentário aqui? A partir de algum dos fragmentos. Eu tinha até pensado de fazer uma piada de algum dos fragmentos com a própria coisa do conselho às mal casadas, né? Tipo assim, conselho às mal casadas, uma leitura feminista do livro do Desassossego, não sei, é uma ideia. Mas aí fica também a cargo de vocês. Ó, vou deixar aqui a minha sugestão, tá? Mal casadas. Uma leitura feminista do. Então era mais para ser uma ironia, assim, uma ideia, mas fica aberto aqui para a gente pensar junto. Em relação à ideia do roteiro em si, o que eu tinha pensado? Como a gente pode fazer? Eu organizei uma estrutura básica aqui para a gente começar a trabalhar. Então, por exemplo, abertura. O que é abertura e o que são os créditos, né? Abertura. Vocês lembram quando vocês viram os vídeos os vídeos tutoriais do Fragmentos em Prática? Vocês lembram que todo comecinho tinha uma musiquinha no início e fazia uma abertura assim, né? E vinha vídeo 1, vídeo 2. Então, a abertura, basicamente, a gente vai trabalhar com alguma coisa de edição, deixar o título bem bonito lá, né? Talvez colocar uma trilha sonora, um barulhinho que seja, um som, só para fazer a abertura, para ir passar pro roteiro em si. O que eu tinha pensado num primeiro momento, e foi aquilo que eu tinha comentado com vocês, e a gente precisa dividir em cenas e também estabelecer qual que vai ser a articulação dos personagens. Eu penso numa entrada mesmo inicial que pode ser mesmo de close, de frente, assim, centralizado, só o rosto, né, da altura do peito para cima, enquadrando o rosto, principalmente. Fernando Pessoa lendo um texto dele que seja canônico no livro, né? Por exemplo, o próprio Floresta do Alinhamento, que eu inclusive coloquei na nossa lista também, é um texto muito conhecido. Ou, por exemplo, A Morte do Rei de Baviera, que é outro texto também que tem muita relevância. Então, pegar um texto mesmo, a gente escolhe um texto juntos, que seja um texto canônico, ele entra fazendo uma leitura pomposa, né? Talvez um texto que foi publicado, Floresta foi, né? De todos os textos dele que não são publicados. Então, uma entrada bem pomposa mesmo do autor lendo esse pedaço do texto. Daí a gente podia pular depois para ele começa uma outra declamação, só que aí um texto desses que a gente pegou aí mais misógino, sabe? Aqui no Floresta do Alinhamento ele já começa a falar de mulher também. Aí a gente pula para um outro e ele vai meio fazendo uma cara de chacota, talvez nesse processo, né? A gente mistura essa coisa dele, autor canônico, com uma coisa meio de uma prepotência, uma chacota ali, né? Da forma como ele trabalha com isso. E aí, a partir daqui, a gente podia entrar. Assim, isso a gente tem que escrever claro melhor. Aqui eu tô só falando por cima e a gente vai construindo juntos. Aí poderia aparecer, a gente faz um corte e entra para essa outro Fernando Pessoa que surge do próprio livro, né? Que é esse Pessoa feminino, né? Que é essa nossa referência, essa personagem feminina. E a gente faz uma resposta direta aqui. Eu vou pôr misógino. Não vou pôr aqui Fernando Pessoa, autor, pra gente pensar. Fernando Pessoa, misógino. Fernando Pessoa, personagem misógino. E aqui a gente entraria com personagem feminino nasce do texto.
para responder, né? Responde. Então, acho que a gente podia fazer esse jogo. A gente começa a ver que caminho que a gente vai conseguir construir aqui, nesse diálogo que vai ser construído, e que pode ser mesmo, vamos dizer, a gente começa com um diálogo que vai ser mais, como eu tinha comentado, às vezes, como Floresta do Alinhamento, é um texto mais dessa mulher que eu falei mais idealizado, talvez poderia começar. Eu vou pôr X aqui só para não ficar como numeração, tá, gente? Eu tô colocando meio só pra gente pensar, começar a pensar em fazer os recortes. Então, a gente pode começar, por exemplo, com entradas, diálogo, mulher idealizada, né? Diálogo, mulher objetificada, né? E a gente vai construindo aí a... Eu tinha colocado mais um, deixa eu ver. Inferiorizada. E a gente podia talvez... Peraí aqui. Inferiorizada, comparada ao homem, masculinidade frágil, e aqui podia ser uma resposta conjunta, monólogo feminino, sabe? Então, o que eu tinha pensado num primeiro momento era exatamente a gente começar preponderantemente a voz masculina do Fernando Pessoa, entra o discurso misógino, aparece uma primeira voz que rompe do texto, uma voz feminina e começa e gera uma resposta a isso. Obviamente, a gente vai ter esse diálogo na sequência, a gente começa a encadear os textos, e a gente poderia começar, por exemplo, vamos dizer que a discussão entra nessa coisa da mulher idealizada, né? Ela já nasce aqui da mulher idealizada, vai descendo para comparação que ele faz e para a mulher que é objetificada, inferiorizada, carne. E aí a gente vai vendo as respostas, vai amarrando as respostas, termina com a masculinidade dele frágil, né? Ele falando com as dificuldades que ele tem. E aí a gente encerra, vamos dizer, com uma resposta que já não é nem mais uma resposta, seria um monólogo lido ou performado pelas quatro, de uma resposta de empoderamento, de uma agência total aqui, pela leitura do fragmento aqui para fechar. O que vocês acham? Funciona, não funciona? Gostam? Acha que tem uma sequência boa? Sim? Então tá bom. Então vamos para os textos? Vamos escolher os textos então? Vamos ler junto e decidindo qual que entrar? Olha, o que eu tinha sugerido é esse aqui, ó. Que é o da... Cadê? O que eu tinha sugerido para a gente começar seria, por exemplo, no Floresta do Alinhamento, que é um texto que foi um texto publicado na revista Águia, é um texto conhecido, é um dos principais textos dele, né? Pode ser outro também, né? Aqui ele faz uma referência direta ao feminino, olha aqui quando ele põe aqui, tá vendo? Aí quem é essa mulher que comigo veste de observada essa floresta alheia? Para que é que tem um momento de me perguntar? Então, por exemplo, a gente poderia cortar pedaços desse texto, a gente não lê o texto inteiro porque ele é enorme, né? A gente vai fazendo um jogo dessas
desses pedaços. Né? Cobramos, ó silenciosa, com lençol de linho fino, o perfil hirto e morto da nossa imperfeição. E aí a gente já amarra um outro na sequência. Ou vocês preferem a gente escolher um outro texto? O que vocês acham? Qual que é o texto nosso para a gente iniciar? Ou vocês preferem pegar pela nossa edição em si e já tentar fazer os encadeamentos de um para o outro? Que é uma outra possibilidade também. Ver o que a gente já tem em mãos e começar a encadear e deixa para escolher talvez o texto canônico no final? Eu colocaria o texto canônico no final. Deixar no final, né? Depois que a gente passou no processo, tá? Então vamos fazer o seguinte. Então, no começo, colocar um que seja polêmico, que possa dar-nos como depois uma resposta fácil, não sei. Uma resposta meio de raiva, né? Que esse feminino teve que nascer, sair, porque como é que ele tá falando isso, né? Tá, então vamos pegar o texto do ódio. Qual que é o nosso texto do ódio? Aqui. Vamos abrir um a um, então, e vamos escolher o texto do ódio. Eu vou grifando aqui, mas se vocês quiserem ir grifando também. Esse aqui era aquele que a gente tinha falado, deixa eu ver. Esse aqui, ele é do corpo casto idealizado, aquilo que eu tinha comentado com vocês. Acho que talvez esse não seja tanto de ódio. Vamos achar um com mais ódio da nossa edição já existente. Vocês preferem com ódio mais objetificado ou um ódio mais de comparação? Quer dizer, assim, preferir, a gente não prefere nenhum dos dois, né? Mas vocês sentem mais raiva na objetificação do corpo feminino ou só na aquela inferiorização? Não, ela não entende. Qual que é pior? Acho que a primeira. A primeira objetificação? Sim. Não, esse aqui não é. Esse aqui também não. Esses aqui estão todos calminhos por enquanto. Ou se vocês lembrarem de algum, já que vocês leram, ou se vocês quiserem sugerir, desses que estão aqui. Esse aqui tem alguma coisa de objetificação da estátua, mas é um pouco mais leve, pelo menos para mim. Ó, tem a glorificação dos estéreis também, ó. Se dentre as mulheres da terra eu vier um dia colher uma esposa, que a tua prece por mim seja esta, que de qualquer modo ela seja estéril. Mas pede também, se por mim rezares, que eu não venha nunca tirar essa esposa suposta. Só a esterilidade é nobre e digna. Só um matar o que nunca foi é raro e sublime e absurdo. Tá, então aqui não objetifica, mas, né, tá nessa coisa da esterilidade. Ou pode começar talvez com Conselho às Mal Casadas, que é um texto que tem os dois, né? Ele entra aí, ó, proponho-me ensinar-lhes como trair o seu marido em imaginação. Acreditem-me, só as criaturas ordinárias traem o marido realmente. O pudor é uma condição sine qua non de prazer sexual. O entregar-se a mais de um homem mata o pudor. Concedo que a inferioridade feminina precisa de macho. Acho que, ao menos, se deve limitar a um macho só, fazendo dele, se disso precisar, centro de um círculo de raio crescente de machos imaginados. A melhor ocasião para fazer isso é nos dias que antecedem os da menstruação. Esse é um texto bom nesse sentido. Eu acho que isso está bem para começar. Vocês gostam? Todas A Inês ficou um pouco assustada.
Gostaram? É esse ou outro? Querem ver os outros? Ou já deu raiva o bastante? Sim, sim, tá. Então, por exemplo, o que eu ia sugerir nesse sentido aqui, cadê? Ó, em vez da gente ler o texto inteiro, ou, por exemplo, esse texto, Conselho às Mal Casadas, por exemplo, para fazer essa entrada de ódio que vai nascer a nossa mulher, a nossa feminina aí, ó, poderia fazer um corte bem assim, ó, por exemplo, ó, eu venho, ó, vou dar deixa eu deixar isso aqui anotado, eu vou pôr como aqui texto da raiva inicial que faz nascer a voz feminina, tá? Porque daí a gente sabe também qualquer coisa. Ai, por que que eu não tenho? Só um minutinho, gente, que aqui não deu certo. Entrar. Nunca fiz sinal sonhar. Aqui. Então, por exemplo, em vez da gente pegar o todo, como que eu tinha colocado? Texto da raiva, né? Isso, texto da raiva para fazer nascer a voz feminina no livro. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó. Ó, dei um copy paste e vou jogar lá no roteiro. Se vocês estiverem com o roteiro aberto, eu vou deixar aqui marcado com uma canetinha de highlight aqui, como a voz do Fernando Pessoa, que vai ser uma voz amarelinha, tá? Tá? Então, a gente pode ir recortando. Não precisa ler o texto todo. E o que que a gente responde, então, para menstruação? O que que vocês acham dos textos que a gente tem em mãos? Talvez... Alguém me sugere? Já mexendo na edição, gente, podem abrir aí do lado a edição, se quiserem me sugerir alguma coisa nesse sentido. Enquanto eu vou fazer outra coisa aqui. Peraí. Eu vou marcar aqui com B. Isso aqui eu vou pôr já no... Eu vou dar um espacinho aqui. Pronto. Pronto. Alguma sugestão? Deixa eu ver. Eu vou olhando aqui enquanto vocês olham aí também, a gente faz junto. Vejam que, assim, para pesquisa, se a gente não achar nada nos textos que a gente já tem em mãos, a gente vai lá em pesquisa, pesquisa simples, e a gente procura, por exemplo, o que eu vou responder nisso? Qual que seria um termo-chave que a gente pode usar para procurar uma possível resposta a isso? Caso a gente não encontre nos nossos textos. Deixa eu tirar do presenting aqui para ver vocês. Outra coisa, caso vocês queiram também já fazer outros recortes enquanto isso, já pegar o que tem, pegar outros trechos da nossa edição, que você não precisa já encaixar certinho, mas já ir jogando nesse roteirinho, a gente pode reordenar depois também. Por exemplo. Por exemplo.
Eu vou aqui marcando e a gente vai fazer. Lembrando que a gente vai ter assim, a sugestão da Rebeca foi de no máximo 45 minutos. E eu achei muito tempo já para nossa performance. Mas vamos montar e a gente começa a ensaiar e ver também quanto tempo vai dar isso. Eu acho que no mínimo 30 minutos só no que a gente tem aqui já vai funcionar. E aí, algum recorte, alguma sugestão? Eu não estou lendo ainda. Tá. Eu sou meio desesperada, né? É que não sei como Como? buscar uma resposta. Então, um ponto que a gente pode fazer é, por exemplo, discutir como que a gente pode achar uma resposta. Por exemplo, eu tirei a visualização aqui, né? Deixa só. Quietinho, gatinho, a gente tá conversando. Aqui, L do D. Por exemplo, vamos pensar juntas aqui, ó. Então, basicamente, o que ele fala aqui, né? O que vocês entendem da fala dele, ó? Acreditem-me, suas criaturas ordinárias traem o marido realmente. O pudor é uma condição sine qua non do prazer sexual. Entregar-se a mais de um homem mata o pudor. Ou seja, ele recomenda que nós mulheres, que nós somos originalmente ordinárias, mas que se for para fazer sexo, que seja só com o marido, né? E que a gente não traia. Dá a entender que nós já temos aí uma condição de querer trair naturalmente. Concedo que a inferioridade feminina precisa de um macho. Então, acho que ao menos se deve limitar a um macho só. A melhor ocasião para fazer isso é nos dias que antecedem os da menstruação. Tem uma coisa a ver com o animal aqui também, vocês não acham? Uma coisa assim meio animalesca, que a gente não tem controle sobre as nossas próprias paixões. E por isso ele tá tentando ensinar pra gente o melhor jeito de ser em relação a um relacionamento? Ou não? O que vocês acham? Não sei. Eu falo porque ele fala que nós somos propensas a estar com vários homens, mas que isso não agrada nenhum homem. Não é isso que ele fala? Ou não? O que vocês entendem? Como vocês interpretam esse trecho? Por que ele fala pra gente só fazer sexo antes da menstruação? Período da ovulação, assim, talvez. Por que vocês se sentem, de certa forma, ofendidas pela leitura desse texto, desse pedaço? Ou não se sentem? Eu também não sei. Se sentem incomodadas? Sim. Por quê? Acho que a sequência inferioridade feminina precisa de macho já é ofensiva por si, não? Sim. Então, mas por que você se sente... Por que ela é ofensiva, Inês? porque eu, como mulher, não me sinto inferior que nenhum macho. Sim. Inferior. Talvez essa seja a palavra, por exemplo. Então a gente tem que responder que nós não somos inferiores, né? Inferiores em resposta a esse macho alfa, né? A gente não tá atrás de homem. Então são duas coisas.
Não somos inferiores e não somos motivadas, não somos motivadas na busca de machos, por assim dizer, né? Eu acho que são 2 pontos que dá para pensar nesse texto. Sim, eu acho que encontrei uma resposta. Vou colar. Boa. Por quê? Onde colo? Abaixo. Dá um copy-paste. Onde? Aqui? Pode ser, pode ser. Eu mudo aqui qualquer coisa para cima. Eu ia falar para fazer aqui. Aí. É um caminho aí. Eu acho que essa. Ó, as tuas mãos de tocadora de harpa me fecha. Isso é uma coisa. Sabe o que a gente pode fazer também? A gente não pode mudar o texto por si só. Mas eu vou deixar aqui, ó, uma. A gente pode responder. Opa! A gente pode mudar o gênero em alguns pedaços. Por exemplo, as tuas mãos de tocador de harpa me fechem as pálpebras quando eu morrer de ter dado a construir-te a minha vida. E tu que não és ninguém, serás para sempre, ó Supremo, a arte querida dos deuses que nunca foram. Apesar que esse pedacinho aqui talvez é porque ele dá uma levantada, né? O que vocês acham? Deixa eu ver se eu acho alguma outra. Vamos procurando também, gente. Me ajuda aqui. Vai no pesquisa simples mesmo, sabe? Eu vou pôr aqui inferioridade. Mas boa, Eduardo. Acho que esse é o caminho. A ideia é realmente a gente achar pedaços assim de texto que deem pra gente criar o diálogo. Quer ver? Ó, tá vendo? Respostas assim até funcionam às vezes, não precisa ser diretamente, por exemplo. Definiu César toda a figura da ambição quando disse aquelas palavras. Antes o primeiro na aldeia do que o segundo em Roma. Eu não sou nada nem na aldeia, nem em Roma nenhuma. Ao menos o merceeiro da esquina é respeitado da Rua da Assunção até a Rua da Vitória. É César de todo um quarteirão. Eu só não faria se as mulheres gostam dele condignamente. Eu superior a ele, em que, se nada não comporta superioridade, nem inferioridade, nem comparação. Eu pegaria só esse pedacinho assim. Tá vendo? Eu acho que pedacinhos assim, ó, podem ser talvez um mote, não precisa ser uma resposta final, porque a gente vai abrindo o diálogo, tá? Vou deixando as sugestões aqui, a gente vai vendo o que cabe. Vocês acharam mais alguma coisa, meninas, aí na procura, na busca de vocês? Ainda não. Se alguém quiser também, enquanto as outras vão, a gente vai procurando as possíveis respostas, se alguém se prontificar a já ir recortando da nossa edição já pedaços também que acham que cabem aqui e jogando aqui, que cabem que não precisa ser a resposta direta, é só um pedaço que a gente vai ter que depois pensar em amarrar, em vincular. Daquele jeito que eu tinha comentado, lembra? Uhum. Já vamos alimentando isso aqui, porque daí a gente vai colocando as coisas, né? Podem ir incluindo. Ó, eu vou pôr um comentário aqui para ajudar a gente também a pensar. Não, eu quero que seja aqui. Resposta deve ser contra inferioridade e objetificação.
me interessa pensar em macho. E a gente vai incluindo. Achei outra. Ah, boa. Quer ler? Já pra ir treinando? Vou colar. Boa. Mas seria da personagem misógina, acho. Tá. Esse texto é bom. Eu gosto principalmente da primeira frase. Sim. É. Ó, na mocidade somos dois. Há em nós a coexistência da nossa inteligência própria, que pode ser grande, e a da estupidez da nossa experiência, que forma uma segunda inteligência inferior. Eu gosto desse pedaço. Eu peguei um outro pedacinho aqui, ó. Cadê? Só que é uma frase só. A gente pode também, às vezes, pegar ou trechos inteiros, ou pegar uma frase, e aí ele já vai dar uma resposta em cima, e a gente trabalha com mais tempo em tela mesmo de performance, né? Ao homem superiormente inteligente, não resta hoje outro caminho que o da abdicação. Sabe? Deixa eu ver se acha alguma coisa como ignorância também. Eu acho que palavras assim ajudam também. Outra. Ah, boa. É isso aí. Olha, tem mais uma aqui também que eu achei. E a gente vai recortando. Ah, mas Vejam, por isso que é a graça do texto do Fernando Pessoa. Ele é um texto que tem muita coisa dentro dele, né? Olha essa, ó. Tenho a náusea física da humanidade vulgar, que é, aliás, a única que há. E capricho, às vezes, em aprofundar essa náusea, como se pode provocar um vômito para aliviar a vontade de vomitar. Ah, eu joguei no lugar errado. E esse aqui cai fora. Faz sentido, meninas? Para vocês? O que vocês acham? Inês, Célia, Cristina? Gostam, não gostam das sugestões? É pra gente depois ir recortando e ajustando? Sim, gosto e acho que tenho mais uma. Ai, vou pegar boa. a tela E joga. Talvez seja mais fácil, pensando em execução, em performance depois, a gente trabalhar com trechos mais curtinhos mesmo, sabe? Tipo 2 frases. E fazer mesmo esse tete a tete, sabe? Uhum. Vamos alimentando isso. Ah, esse é bom também. Aí é uma resposta mais elegante ao
o Fernando Pessoa, né? Não preciso falar que eu vou vomitar sem uma resposta, mas não tenho tempo para essas carnalidades suas aí. Desculpa, eu não sou esse tipo. É uma resposta boa também. Acho que aqui a gente já tem algumas sugestões boas. Acho que dá para tirar alguma coisa já de resposta aqui. E o que ele responderia de volta pra gente? Qual que seria o movimento xenofóbico, não, misógino do Fernando Pessoa de volta? Eu vou deixar meio separadinho aqui que a gente vai. Vou separando pra gente escolher também. Quer ver? Esse aqui é 4. Aqui eu vou pôr uma cena 4. Fernando Pessoa irritado. Responde. Podia ter até um quem é você, né? Quem é você para saber das coisas. Tem que estar muito irritado. Tem que ser um. Tem alguns textos bons aí dele, bem grosseiro. E aqui eu vou. Vou colocar uma, mas ele não está muito irritado, mas... Tá, combinado. Pode se desculpar. Vão preenchendo, gente. Eu parei de pesquisar aqui os textos para também começar a sugerir algumas coisas de enquadramento para vocês aqui, para a gente pensar na produção. Mas continuem, vamos alimentando. E eu vou lendo aqui também. Só pra gente. Atuação. Uma pergunta, meninas, já aproveitando também. Eu fiquei pensando muito. Quer dizer, dá trabalho, né? Montar a performance. E, obviamente, a gente está numa situação de produção, que é uma situação também complicada, né? Até por conta de toda a situação. Vocês preferem, o que vocês acham em relação à estética, à fotografia, né? A apresentação da nossa performance?
Eu acho que se a gente fosse investir em uma coisa meio de época ou montar grandes cenários, é muito trabalho e a gente não tem tempo para isso, né? Eu tinha pensado numa coisa mais minimalista mesmo, que nem aquele vídeo do Monstrengo, lembra que o fundo estava todo preto, trabalho com luz. Eles ali estavam vestidos de preto e com a máscara. Eu acho que não necessariamente a gente precisa fazer igual, vestir preto e pôr um destaque só com fundo escuro e com a luz destacando. Mas eu acho que a gente poderia trabalhar um pouco nesse sentido também. E eu fiquei pensando, para fazer essa representação do Fernando Pessoa misógino, o estereótipo, né, a imagem clichê do Fernando Pessoa é o bigodinho, o óculos e o chapeuzinho. Se vocês estiverem se sentindo muita vontade para construir a imagem do Fernando Pessoa e não precisar caracterizar, eu acho que assim, é incrível, né? Porque você não precisa nem colocar e a gente consegue trazer esse. Mas se vocês acharem que for necessário, a gente às vezes podia trabalhar ou só com óculos, ou só com bigodinho, às vezes nem com chapéu. E bota uma blusa de gola alta, assim, preta também. O que vocês acham? E pro feminino, não sei. Se a gente trabalha com algum arranjo no cabelo, se todo mundo vai de preto, ou se a gente vai gerar um contraste em relação à apresentação do Fernando Pessoa. No nosso fundo, a gente vai colocar o quê? Tá todo mundo em Salamanca ou não? Eu não sei se para vocês se sentem confortáveis em se encontrar ou se a gente mantém tudo também. Eu obviamente não consigo ir para Salamanca, mas não sei se vocês preferem se encontrar para ver essa parte de produção também. Ou a gente define um espaço comum para fazer todas as gravações. Aí depende muito de vocês também, do que vocês acham que funciona melhor para vocês nesse sentido. Se a gente vai trabalhar... Melhor, em plan, ou seja, fazer tudo online, separado e depois colar, porque eu, Célia e Cristina moramos juntas. Certo. Mas não temos os mesmos horários, nem isso. Ok. A coisa do corona não está, sabemos se nós vamos ficar aqui ou não. Claro. Então, se começamos a fazê-lo já virtualmente e assim, acho que seria depois mais fácil se qualquer coisa passar. Ok, daí qualquer coisa vocês também se juntam também. A Inês, aí não sei como faz, conversa com as meninas também. Não, pode ser. Então talvez a gente tenha que tentar construir um espaço comum, né? Nesse sentido, um fundo comum que seja para conseguir fazer esse tipo de gravação. Vocês têm um espaço, tipo por exemplo, essa parede aí da Célia é uma parede branca boa, mas não que eu não goste dos livros e das fotinhos e da porta ali do armário, não. Mas assim, a gente talvez tenha que tentar pensar em como que a gente deixa o fundo menos importante, como que a gente vai destacar vocês na apresentação. A ideia de luz é uma ideia, assim, dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil fazer. Se vocês tiverem uma boa luminária, sabe, luminária de mesa? Então, a gente pode trabalhar com fio, daí obviamente, talvez alguém tenha que ajudar para segurar, enquanto outra faz talvez tenha que precisar de uma ajuda específica assim, né? Mas eu acho que não é nada complicado. Isso eu queria que vocês também começassem a pensar como a gente pode otimizar isso. E por isso que é super importante ver esses vídeos que eu mandei também. Não precisa ver todos, não precisa ver na íntegra, com calma, mas dá uma passada em tudo e ver como que essas performances mais simples, como que as pessoas trabalharam. Né? Como trabalharam o figurino, como que trabalharam o espaço, como que foi feita a luz, né? Se é a luz que vai vir por cima, ou eu vou colocar uma luz assim na frente, assim, sabe? Por exemplo, se a gente vai gerar esse diálogo com o Fernando Pessoa, uma ideia.
Vamos dizer que assim, o Fernando Pessoa tá lá falando tal, daí vem alguém, vem a Cristina e nasce lá e vai responder que quer e lê o fragmento dela. E aí vem uma luz por cima mostrando. Vamos dizer que na hora que volta pro Fernando Pessoa, a própria luz poderia ser uma luz, às vezes, que vem de baixo para cima, quase como se fosse um inquérito. Tipo, por que que você falou isso? Sabe, todos os focos vão para ele, mas quase como se ele fosse um réu, como se ele estivesse sendo julgado pelo que ele fala. Entendem o que eu quero dizer? Como se a luz Sim. viesse de baixo para cima? Ou não? Faz Sim. sentido o que eu falo? Então, isso é interessante, porque cada cena também a gente vai ter que acabar fazendo esse tipo de recorte. E a gente vai testando. A gente sugere, vamos montando juntos. E a gente, não, essa luz fica melhor aqui, essa muda aqui, não, vamos mudar aqui. Mas principalmente figurino. Agora eu queria que vocês pensassem também. Mas uma pergunta, acho que temos de ter em conta se vamos sair de corpo inteiro ou só das pernas para cima. Sim. O que que vocês acham? O que que vocês preferem? Eu, particularmente, acho que fazer um recorte, como aquele recorte que a gente viu, meio de aqui de busto para cima, mais fácil, até para conseguir capturar e manter. O que eu acho que Sim. o que eu acho que dá para fazer é que não necessariamente eu não consigo me ver aqui para ver o que que eu tô fazendo, mas não necessariamente a gente precisa estar todo mundo sempre bem centralizadinho. A gente às vezes pode fazer algumas aproximações, sabe? Eu acho que a gente pode trabalhar com a ideia do centralizado e do busto para cima, mas a gente pode fazer outras, a gente pode brincar, sabe? Não precisa ser especificamente estático. Por exemplo, vocês viram que naquela cena lá do diálogo do Fernando Pessoa com Álvaro de Campos, tem uma hora que entra só as pernas, né? De um lado e do outro. Sabe? Isso é uma outra coisa. Se vocês quiserem, a gente pode testar a gente lendo ou fazendo a encenação de costas, meio de lado, enviesado, mostrando, ou pegando, por exemplo, outro pedaço do corpo, dando um close específico, mas nunca, tipo, plano, sabe? Plano aberto. Eu acho que não, acho que tem que ser um plano mais fechado mesmo, mas que a gente pode fazer variações da forma como a gente vai entrar. O que que vocês acham? Faz sentido ou não? Sim. Gostam? Tá. Então tá. Então, gente, eu sei que o nosso tempo é muito curtinho pra gente conseguir fazer tudo. E eu sei que a gente também não teve praticamente tempo para olhar com muita calma os próprios textos, né? A ideia era ter uma semana pra gente trabalhar e no final a gente teve aí um final de semana, por assim dizer. O que que eu vou sugerir? Aqui a gente começou a andar, eu acho que tem alguns recortes interessantes. O que que eu vou fazer aqui? Ó, você viu que eu comecei a comentar sobre enquadramento, que a gente pode pensar. Aqui para baixo, eu vou escrever aquela coisa que eu falei da construção dos personagens, né? Do Fernando Pessoa misógino e da divisão aqui que a gente pode trabalhar em cada personagem, né? Na apresentação. Fotografia, isso que eu falei para vocês. Como ocupar o espaço, né? Como trabalhar com luz. Como trabalhar com luz. Né? Que figurino usar? Sabe? Então, isso aqui a gente tem que ir devagarzinho pensando também. Aqui, se vocês começarem a ter ideias para enquadramento, ó, eu sugeri aqui um para cena 1. E a gente pode ir sugerindo aqui também. A gente vai quebrando e vendo como que isso encaixa. O que eu acho que a gente tem que fazer agora, que é muito importante, é alimentar o máximo possível isso aqui para chegar semana que vem. Já tentando encadear os textos, sabe? Marcando os que vocês gostam mais, os que vocês gostam menos. Ter a estrutura toda montada para semana que vem a gente vai fazer o quê? Isso a gente vai fazendo pelo WhatsApp, vai fazendo pelo Google Docs aqui. Vocês vão falar, olha, acrescentei mais um texto. Olha, aqui eu não achei que deu pra gente ligar esse texto com esse, então em vez de falar do objetificado, eu tô falando de outra coisa, a gente mudou o tom.
Então vocês podem trabalhar também usando o WhatsApp e o roteiro aqui para sugerir essas mudanças. A ideia é que semana que vem, na próxima segunda, que a gente tenha isso bem estruturado, já com uma ideia bem colocada, para a gente só fazer fechamento. A gente vai entrar semana que vem com o roteiro. Só, ó, esse texto aqui, eu fiquei na dúvida se a gente vai ler esse ou esse, mas a gente tem início, meio e fim e todos os textos já dentro do roteiro. Todos assim que eu falo. Não pode estar faltando nada. A gente vai colocar tudo. É melhor que assim tenha bastante e depois a gente vai cortando. A gente só define as respostas ideais, o diálogo ideal. O que vocês acham? Pode ser? Bem, sim. E eu deixo para vocês também qual que vai ser o título da nossa performance. Deixo aberto aí. De todas essas leituras que a gente for fazendo também, já passam o olho, já deixam ali algumas sugestões nos comentários, como eu deixei do Conselho às Mal Casadas, mais com ironia, para ver o que a gente pode usar como recorte. Eu acho que seria interessante alguma coisa no título, não que fosse assim, nós somos mulher, eu acho que tem que ser uma coisa meio irônica mesmo, sabe? Uma coisa que seja subversiva, que pareça que seja uma coisa, mas na verdade é outra, entende? Mas algum trechinho do texto, assim, alguma coisa que dê para ser essa coisa de desconstrução mesmo que a gente está tentando fazer. Ok? Acho que eu deixei combinado. Muito trabalho tem, né, gente? A gente vai fazendo, eu sei. Mas eu acho que vai ficar sensacional. Acho que vocês vão poder concorrer, assim, para todos os... O Baile Verde é uma competição também no final, né? O do grupo com outros grupos, não é? Ou não? Antes era, não sei agora. Não sei agora. Vocês têm dúvida de mais alguma coisa em relação a isso? Vocês Não. Alguma coisa que vocês queiram alterar? Não? Tá tudo maravilhoso? Então tá bom. Então é isso. Então a gente vai alimentar isso o máximo possível para semana que vem a gente só refinar, escolher um título. Eu sei que vocês não devem estar com muito tempo livre, mas deem uma olhada naquela listagem enorme com vários vídeos. Se vocês assistirem, acharem outros vídeos mais interessantes, acrescentem também para mim na listagem. Eu vou ver se eu acho mais com performance feminina, porque eu acho que tá faltando. E a gente vai alinhando isso. Fechado, então? Então tá. Então, ficamos agendadas para segunda-feira, dia 9, certo? Às 4 horas, é isso? Sim. Então tá bom. Bom, a gente vai se falando. Então tá, meninas, obrigada e até quarta? Até quarta não, desculpa, até segunda. Quarta é outra oficina. Fechado? Tchau. Tchau, gente. Até. Tchau. Tchau. Obrigada. Eu que agradeço.